número 25, versículo 1 a seguir. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 1. Amém, irmãos? Diz Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Irmãos, depois do pecado, antes do pecado, na inocência do ser humano, Adão e Eva, lá no jardim, Adão conversava com Deus. Deus ia lá no jardim, passeava no jardim, conversava com Adão, comunicava, mas com a queda do homem, aí Deus teve que fazer o quê? Expulsar, Adão e Eva do jardim. Você sabe o que é expulsar, né? É colocar para fora. Por quê? Porque ele desobedeceu o que Deus havia falado, o que Deus havia mandado. Aí dali para frente, aí começou as gerações, gerações, foi vindo a geração de Adão, depois foi vindo Noé, e depois veio Abraão, depois veio Isaac, Jacó, e assim por diante. Aí veio as tribos de Israel, se formou as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos, de Jacó. Jacó teve 12 filhos homem e contando uma filha mulher, Diná. A Bíblia nos diz que não tinha como Deus falar, uma maneira de se expressar para o homem entender. O que Deus pede para Moisés? Moisés, você vai fazer um tabernáculo e eu vou habitar nesse tabernáculo. Mas os irmãos, no tabernáculo, os irmãos sabem que Deus enche o céu e a terra, irmãos. É uma maneira igual nós hoje. O tabernáculo hoje de Deus é eu e você. Ele não habita num templo hoje feito por mãos humanas. Deus não habita num templo feito por mão humana. Nós estamos aqui, Deus está aqui, porque Deus está em mim e está em você. Nós saímos daqui, aqui é um cômodo normal, comum. Mas quando nós estamos adorando, é a igreja, mas nós somos hoje o tabernáculo, aonde Deus mora, aonde Deus habita. Naquela época não, Deus falou: Moisés, você vai pedir uma oferta alçada para o povo. A oferta alçada, irmãos, era a oferta que era liberada para construções, para reformas e tudo mais. Era uma oferta alçada. Aí Deus fala que essa oferta alçada, ela seria como? Seria de todo homem cujo coração se movesse o quê? Voluntariamente. Voluntariamente. O que é voluntariamente? Ninguém era forçado, ninguém era obrigado. É igual nós fazemos. Nós fazemos aqui, campanha. Ninguém é forçado a
contribuir, ninguém é forçado, é igual nós estamos vendendo pizza, ninguém é forçado. Não, é voluntário, eu quero ajudar. Né? Eu quero ajudar e quero ajudar de coração. Era assim que foi feito. E as ofertas que era pedido naquela época, irmão, veja bem o que Deus pediu. Deus começou com o quê? Com ouro. Depois o quê? Prata. Depois cobre. E assim por diante. Pano azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Né? E tantas outras coisas que Deus pediu. Para quê? Para fazer o tabernáculo. Aí lá dentro do tabernáculo, iria ter algumas peças. Fora do tabernáculo tinha, e dentro do tabernáculo também tinha algumas peças. E essas peças, tanto o tabernáculo, tanto as peças, os utensílios que estavam no tabernáculo, apontava para quem? Para Cristo, para Jesus. O tabernáculo era a sombra das coisas futuras que iriam acontecer. Aí Deus então pede, né, e fala: Moisés, o versículo 8, e me farão o quê? Um santuário. Vocês me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Aí, só que dentro do santuário, nós vamos estudar lá na frente, o que representava que Deus estava dentro do santuário? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era representada como a presença de Deus no meio do povo. Lembra que eu preguei pouco dia aqui, que a Arca da Aliança tinha sido levada do povo de Israel, e houve uma matança, houve uma desordem no meio do povo. Por quê? Porque a presença de Deus foi embora. Aí você pensa bem, a presença de Deus, a arca ia embora, o lugar ficava sem a presença de Deus. Aí eu trago para a vida espiritual hoje. Eu sou o tabernáculo de Deus, você é o tabernáculo de Deus. Paulo fala lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 1, quando esse tabernáculo terreno se desfazer, temos um de Deus, né, na eternidade, que não é feito por mãos humanas, mas por Deus, que é o corpo glorioso que nós vamos receber, irmãos. Corpo glorioso. Hoje o nosso corpo hoje é sujeito a física. Hoje o nosso corpo hoje é sujeito a enfermidade, doenças, morrer e tudo mais. Mas quando chegar o dia que o Senhor vai nos levar, aí acabou. Aí não tem dengue, não tem mosquito, não tem velório, não tem nada. Tem mais nada. Porque já temos um corpo glorioso. Então nós vamos estudar sobre o tabernáculo. O tabernáculo foi uma tenda construída no deserto, cercado por um cortinado de aproximadamente 2,5 metros de altura, onde o povo adorava a Deus, tanto no deserto como na Palestina, até a construção do Templo de Salomão por volta de 950 anos antes de Cristo. Só que jeito que era o tabernáculo? Quando Deus avisava assim, pode mudar, o que eles faziam? O tabernáculo ele era móvel, ele não era fixo. Quando Deus falava, Moisés, sai daí, aí tinha as pessoas certinhas, que um carregava uma coisa, aí que fala dos levitas. Tem gente, porque a gente já falou aqui, eu sou levita, então você vai ajudar a carregar o tabernáculo. Porque o levita não é o que canta. Levita era o que trabalhava no santuário para preparar para o culto. Entendeu? Aí era dessa forma, nós vamos ver lá na frente. Então, o tabernáculo estava ali, aproximadamente 2 metros de altura, onde o povo adorava a Deus, tanto no deserto como na Palestina, até a construção. Então, até Salomão construir o templo, a presença de Deus se manifestava no tabernáculo. Se manifestava lá no tabernáculo. Moisés ia lá, oferecia, o sacerdote ia lá, quando o povo pecava, ele ia lá e oferecia sacrifício pelo pecado do povo
ali. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Êxodo 40. Quarenta, 34, 35. Eita. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Veja bem. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, por quê? Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Como que você ia entrar? Como que Moisés ia entrar? Então, a glória, irmãos, Deus é tremendo. Você já notou quando nós nos enchemos? Eu não vou falar a totalidade, porque nós não conseguimos ser perfeitos para receber a plenitude do Espírito na nossa vida. Tem gente que fala assim, eu queria porção dobrada do Espírito. Não existe. A porção é uma só. Quando Eliseu pediu porção dobrada para Elias, ele não pediu do Espírito Santo. Ele pediu, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Lá está minúsculo, o Espírito Santo é letra maiúscula. Então era do Espírito de Elias, ou seja, um espírito animado, um espírito de coragem. É isso que ele queria ter. Porque tem dia que a gente ora aqui, a gente sente a presença de Deus um pouquinho, irmão, a gente custa aguentar a manifestação. Queima a barriga, queima a carne. E sabe quando você põe aquela picanha na churrasqueira e ela começa a pingar a gordurinha Assim é quando nós entramos na presença de Deus para valer, irmãos. Deus começa a queimar as gordurinhas que estão na nossa vida. Quando eu falo gordurinha, estou falando de gordurinha de pneuzinho, essas coisas não. Eu estou falando de gordurinha, é alguma coisa do mundo que está em nós, que precisa se derreter. Mas para derreter, nós temos que receber fogo de Deus na nossa vida. Para queimar a nossa carne. Irmão, a nossa carne, ela tem que ser queimada. E como que eu queimo a minha carne? Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a consagração. Você consegue queimar a carne. Porque se nós ficar alimentando a carne, nós alimentamos ela aqui, depois nós vamos receber lá na frente, lá, fogo eterno. Então nós ficamos animando ela aqui, alimentando a carne. Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar em algumas partes das suas epístolas, ele vai falar para a gente ter cuidado com as concupiscências da carne, com a concupiscência dos olhos. Por quê? O que é concupiscência dos olhos? Ou seja, desejo dos olhos. Concupiscência é desejo carnal. Quando eu começo a desejar alguma coisa, é a minha carne. Quando eu começo a desejar algo que é ilícito, eu querer, é a carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Moisés não tinha jeito dele entrar. A glória era muito. Aí nós vamos ver. Era o local onde Deus se fazia presente e se comunicava com o seu povo. Êxodo 25 e 8. É o que nós lemos lá atrás. Então veja aí. Êxodo 25 e versículo 8. Era onde que Deus comunicava com o seu povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Habitarei no meio deles. Para quê? Para falar com eles. Porque, irmão, a raça humana, quando surgiu,
Não era civilizado. Deus teve que habitar no meio deles. Para quê? Para civilizar. Você já viu quando? Teve lugar aqui na nossa região que era colônia, o povo não era civilizado. Foi civilizando depois de muitos anos depois. Você entendeu? Então, o que acontece? Deus falou, ó, faz um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou passar para vocês, portanto que os irmãos vão ver, que lá no livro de Levítico, depois, Deus vai estabelecer o quê? A lei. A lei. Vamos mais. E me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Tem uma simbologia profunda a respeito de Jesus, como se vê na Epístola aos Hebreus. Ou seja, o tabernáculo se manteve em uso durante todo o tempo em que o povo de Israel ocupou Canaã, antes de Salomão. Então, foi muitos anos que o povo habitava. Sim, você já viu, se quando vem um circo na cidade, eles têm um trabalho de duas coisas. Quais as duas coisas de trabalho que eles têm? Montar e desmontar. Assim era o tabernáculo. Só, presbítero Cristiano, que ninguém passava por cima de ninguém. Cada um já sabia, você vai ficar por conta das cortinas, você vai ficar por conta da pia, você vai ficar por conta do altar do holocausto, você vai ficar por conta de desmanchar o que cercava o tabernáculo. Era tudo assim. Era tudo, ninguém fazia nada. Fazia esse negócio, sabe, porque o Moisés mandou. Não. Era uma chamada. E Deus estava ali. É igual hoje. A gente delega. Deus nos dá alguma coisa. Deus delegou algo para mim fazer. A responsabilidade da igreja aqui é de quem? Do pastor. É o pastor que vai ter que apresentar a igreja para Deus. Por que você não cuidou da minha igreja? Por que você não ensinou a minha igreja? Por que você não ensinou o meu povo? É por isso que nós lutamos para ensinar. Por quê? Porque naquele dia, quem falar que não foi ensinado, está mentindo. Porque nós ensinamos. Agora a pessoa, nós ensinamos, agora a pessoa vive se ela quiser. Se ela não quiser, eu estou livre do sangue dela, igual eu falei aqui uns dias atrás. Eu estou livre do sangue de muita gente que estão brincando de ser crente. Estão brincando de ser crente. Eu não posso ser crente somente no domingo, irmão. Eu não posso ser crente somente um dia na semana. Eu não posso ser crente somente no dia de festa, no dia de comes e bebes. Eu tenho que ser crente todos os dias. Ou eu estou errado? Ou eu estou vivendo num outro mundo? Porque se você falar, vai ter festa, vai ter comida, o povo dobra. Repara isso para você ver. Lembra um dia que os discípulos, uma multidão, Mateus, estava seguindo Jesus, e Jesus olhou para eles: vocês estão me seguindo por causa da multiplicação do pão, né? Vocês estão me seguindo por causa de comida. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão. Não vou fazer governo de vocês, não. Quer dizer, eles falaram assim: opa, se nós tiver um governo igual esse aí, nós não precisamos nem trabalhar, ué. Não precisamos nem trabalhar. Com 5 pão e 2 peixinhos alimentou 15 mil pessoas, nós vamos ficar de boa em casa. Mas não é assim. Não é dessa forma. O povo ia atrás dele. Ó, que Jesus falou isso. Muita gente o quê? Vazou. Eu não sou constituído para ser governo de vocês. Jesus não é governo, irmão. Jesus, ele é rei. E ele não é rei, só rei não. Ele é rei dos reis. Rei dos reis. Entendeu? Então, veja aí. O tabernáculo, no período dos juízes em Siló, Josué 18:1. Vamos ver o tabernáculo no período dos juízes também. Josué 18:1.
E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Olha aí. Veja bem. Josué aqui, ó. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então, você pensa que era fácil? Seguir a Deus, irmãos, nunca foi fácil. Eu não sei se é o profeta Naum que fala, e fala assim, que o caminho de Deus é pela tormenta, é pela tempestade. Aí você pensa assim, se servir a Deus é só bonança. Tem bonança? Tem. Mas tem também o quê? Tempestade. Nós já passamos, irmão, 30 anos pastoreando, não foi nenhuma e nem duas tempestades que eu passei. São várias tempestades. Mas a tempestade, o que Jesus falou? A minha casa só cai se eu tiver firmado na areia. Se eu tiver firmado na areia, minha casa cai. O que é areia? Areia é eu firmar a minha fé em obras, a minha fé em homem, a minha fé em placas, e não fundamentar a minha fé na rocha. Quem é a rocha? Jesus. A minha fé tem que estar em Cristo Jesus. Eu não tenho que temer o que vai me fazer o homem. Eu não tenho que temer o homem. Porque Jesus falou assim, eu vou mostrar a vocês quem que vocês devem temer. Não temais os homens que pode matar o corpo. O homem pode dar um tiro, pode dar uma facada, pode matar o corpo. Depois não pode fazer mais nada. Mas eu digo a quem temais. Temais aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem que é esse? O próprio Deus, o próprio Cristo. Nós temos que temer a Ele. Nós temos que temer ao Senhor. Tem gente que vai pecar, olha para um lado, olha para o outro. O pastor, será que tem irmão vendo? Não, se eu ver, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. O problema é de quem está pecando. O problema é de quem está errando, quem está pecando. Mas Deus está vendo. Não adianta. Né? Eu sempre gosto de fazer essa ilustração. Tem gente que às vezes vai fazer alguma coisa errada. Olha para a esquerda. Nem vem ninguém. Olha para a direita. Nem vem ninguém. Olha para frente. Nem vem ninguém. Olha para trás. Não vem ninguém. Ufa! Mas ele esqueceu de olhar para onde? Para cima. Porque é lá em cima que está vendo aqui embaixo. O de baixo não vê o de cima vê o de baixo. Tem jeito de fazer alguma coisa escondida? E outra, tudo que se faz, preste atenção. Eu não me lembro o versículo agora. Está tudo escrito por Deus no livro. Pensou a gente chegar lá, naquele dia, e não passar no crivo da salvação, e Deus começar a descortinar tudo que nós fez de errado? Olha lá, você vai ter, tem gente que vai morrer de vergonha. Vai querer morrer, a morte vai fugir. Não, Senhor, desliga isso aí. Tira esse data show da minha frente. Não, Senhor, já era. Então, depois também, irmãos, 1 Samuel 21:1. Então veio Davi a Nobe. É Nobe ou Nobe? Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque
tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? 1 Reis 3, 4 a 5. Isso. 1 Reis, capítulo 3. Versículo 4 e 5. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe desta grande beneficência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, amém, como se vê neste dia. Amém. Então veja bem, até aqui foi o que? Tabernáculo. Daqui para frente foi o grande templo de Salomão. Até ali tabernáculo. Certo? Depois o grande templo de Salomão. Então, irmãos, Deus sempre está no meio do seu povo. E diz, a dimensão, veja bem, o santuário era retangular, medindo aproximadamente 50 por 25 metros, ou seja, 1.250 metros quadrados. Vamos caminhar por todo o tabernáculo. Aí nós voltamos lá no capítulo 25 de novo, correr dentro da Bíblia, irmãos. Versículo 2. Vamos caminhar. Isso. Versículo 1 e 2. Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Amém? Irmãos, tudo que vai fazer para Deus, né? Minha oferta. Tudo que vai fazer para Deus, entra o quê? Oferta. Deus pede. Quem pediu aqui? Foi o Moisés ou foi Deus? Foi Deus. Cristiano até falou, a minha o quê? A minha oferta alçada. Minha, de quem? De Deus, do Senhor. Pastor, mas ele não sabe o que os pastores estão fazendo com o dinheiro da igreja. Isso aí é outra coisa, irmão. Eles vão responder. Quem usar o dinheiro de Deus indevidamente, paga até com morte. Até a morte. Morre. Por quê? O dinheiro é amaldiçoado ou abençoado? Abençoado. E pode se tornar a maldição. O amor ao dinheiro é a maldição. O dinheiro é uma benção. Tem alguém aqui dentro aqui que não gosta de dinheiro? Deixa eu ver. Quem não gosta de dinheiro aqui? Quem não gosta? Quem gosta? Por que você gosta? Porque você não vive sem ele. Você come sem dinheiro? Você abastece o carro sem dinheiro? Não tem jeito. Você tem luz na sua casa sem? Não tem, ué. O Senhor chega até a dizer que por tudo o dinheiro responde. Está lá em, se não me falha a memória, Eclesiastes. Por tudo o dinheiro responde. Por que esses homens aí estão brigados, desvio de bilhões aí de dinheiro? Eles vão ter que dar conta, irmão, naquele dia. Nossa, a prestação de conta vai ser terrível. Esses que estão dando uma de valentão aí,
Ao chegar diante de Deus, se não arrepender, não tem jeitinho não, diante de Deus não tem jeitinho de jeitinho brasileiro não. Chegou diante de Deus, meu filho, os grandão que já passou nessa terra aqui, Hitler, esse povo, vão tudo ter que comparecer diante de Deus, tudo, e vão ter que, você matou 6 milhões de judeus, por que você fez isso? Réu de fogo do inferno. Você fez isso, fez mais aquilo. Então o negócio é sério, não é brincadeira. Deus não fez a raça humana para brincar, para curtir, não. Fazer bolinha de ping-pong, não. Deus fez o ser humano para quê? Para adorar Ele. Para adorar. Só que o ser humano ficou sujeito à criação. Está adorando a criação. Está adorando a criatura. Né? Fazendo imagem de Deus de réplica, quadrúpedes e tudo mais, está lá em Romanos. Então, Deus começa e diz a Moisés que materiais ele quer para a construção do tabernáculo. Eu estou pedindo PET. PET e latinha. Deus pediu ouro, prata e bronze. Se eu pedir ouro aqui, eu estou fulminado amanhã. A mídia amanhã, pastor pede ouro lá em Cássia para fazer igreja. Então você pede PET, ninguém fala. E está funcionando. O PET está virando ouro. Pensou, irmão, você vai trazer amanhã uma barra. Deus começa a dizer para Moisés o material da construção, o tabernáculo, e cada coisa que Deus dá a Moisés sombra de coisas espirituais. São coisas espirituais. Por que são coisas espirituais? Porque são analogia do tabernáculo com Cristo. É sombra das coisas. Aí nós vamos ver, né, as cores, simbologia, né, de todas as coisas. Quando Deus fala aí, pano azul, o que lembra? Azul. Céu, Evangelho de João, Jesus, o Filho de Deus perfeito. Quando pede púrpura, púrpura, que cor que é púrpura? Cor, né? Os reis usavam o quê? Púrpura. Representa o Evangelho de Mateus, Jesus, o rei. O rei que foi entrando. Mas quando Jesus veio como rei, ele veio de Hilux, entrando em Jerusalém. De quê? 0 quilômetro. Um jumentinho que ninguém tinha montado dele. 0 quilômetro. Porque o jumento, camelo, eram os carros da época. Jesus teve um 0 bala. Montou no jumentinho que ninguém tinha montado. Ele falou assim, você vai passar em tal lugar, vai ter um jumentinho, traz ele para mim. Você traz ele. E Jesus entrou em Jerusalém, o povo achando que ele ia entrar de carruagem e tudo. Vem Jesus, montado num jegue. O povo falou, que rei é esse? Que rei é esse? Depois fala, escarlate, né? Ou carmesim. Fala do quê? Jesus, o Salvador. Linho fino, fala de Jesus, o homem. A simbologia é a riqueza espiritual do tabernáculo. Estudaremos por parte esse significado
que ele representa. Iniciaremos pela descrição do tabernáculo e dos seus utensílios, seguido do significado de cada coisa. Finalmente estudaremos sacerdócio e sacrifício. O tabernáculo foi escrito na linguagem de Deus, como finalidade de expor Jesus como Salvador do mundo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus, irmãos. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Quando entra no tabernáculo, tem o altar do sacrifício, a pia de bronze para se lavar, e outros utensílios, que nós vamos estudar mais para frente. Tudo apontava para Jesus. Jesus é a água da vida, Jesus é o sacrifício. Lá no tabernáculo se oferecia sacrifício todos os dias pelo pecado. Só que quando Jesus veio, ele ofereceu o sacrifício de uma vez por toda. Não precisa mais de oferecer sacrifício hoje para ser salvo. Basta apenas aceitar Jesus e fazer a vontade dele. Pronto. É simples, não precisa de você amarrar um cabrito e chegar aqui na igreja: pastor, eu pequei. Pensa bem, você vir para a rua aí, andando aí com um cabrito. Porque naquela época era assim, ué. A pessoa pecava e tinha que levar, de acordo com as posses dele. Um levava casal de rolinho, casal de pombinho. Pensa bem, você chegando aqui na igreja, 2 pombinhos. Aí os irmãos viam você na rua, pecou. Viu você trazendo um cabrito, ixi, o pecado dele foi feio. Né? É igual hoje, as pessoas apontam o dedo mesmo, irmão, não adianta. Fulano foi conversar com o pastor, é alguma coisa. Aprontou. Não é assim? Lá era. Pensa bem, nós tem domingo aqui que nós é quase 200 pessoas aqui no domingo. Você chegar aqui, um monte de cabrito berrando na porta da igreja. Aqui é um monte de pombinho. Hã? Misericórdia. Sangueira que não ia ser. Porque tinha que sacrificar. Alguém tinha que morrer pelo pecado de alguém. Então o cabrito morria no lugar de quem? Do pecador. Quem tinha que morrer era o pecador, mas o animal, Deus recebia o derramamento de sangue dele para a remissão do pecado. Aí passava o tempo, a pessoa pecava de novo, lá vai. Coitado, você tinha que ter uma fazenda. Hoje tinha que ter uma fazenda, porque você peca toda hora. Pensa, todo dia esse caminhão de gado aí, meu, oferece sacrifício aí, porque a coisa foi feia. Abre a porteira aí já. Aí todo mundo ia olhar. O irmão pecou mesmo. O negócio dele foi feio. Então vamos lá. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus, para o plano de Deus, para a redenção humana. Precisamos de saber como ler essa mensagem de Deus escrita no tabernáculo, porque se faz necessário entender qual é a linguagem de Deus nela escrito. Então, é figurativo, irmãos. O estudo sobre o tabernáculo é figura. São figuras que você vai... são figuras e mensagens simbólicas que você precisa do Espírito Santo de Deus para interpretar, para entender. Senão você não vai entender. Você vai ler ali, para que é essa pia de bronze? Para que é esse altar do holocausto? Para que é a arca? Para que é o candelabro? Para que é? Para que é isso? Você tem que ter a presença do Espírito para poder, né? Somente o tabernáculo de Moisés contém linguagem de Deus revelando o plano divino da redenção. A forma do tabernáculo, suas dimensões, seus utensílios, em todos os detalhes, foram ditados por Deus, mostrado a Moisés no Sinai. Moisés viu a planta. Moisés, você vai fazer do jeitinho que eu vou te mostrar. Você pensa bem, irmão? Não podia alterar. É igual aqui. Você faz uma planta na casa. Aí
Você arruma um pedreiro. Dá um jeitinho para mim, esse quarto aqui ficou pequeno. Joga um metro dele para mim, para lá, de largura, e mais meio metro de comprimento para cá. Puxa lá na frente também, não está na planta. E no dia que como é que chama? For fiscal, for olhar lá, vai passar? Deus também é a mesma coisa, irmão. Deus dá a planta da nossa salvação, fala assim, a salvação é aqui, o caminho é esse. Se você sair para a esquerda ou para a direita, o problema é seu. O caminho de Deus é linha reta. Por que o povo de Israel ficou 40 anos? Irmão, era 40 dias para eles chegar na terra prometida. E eles ficaram 40 anos andando de roda. Sabia? Andando no mesmo lugar, irmão Alex. E não via. É igual a gente. Quando a gente está fora da presença de Deus, a gente fica andando de roda, nada acontece, nada dá certo, você não vê nada. Mas não estou vendo nada. É porque a gente está fora da presença de Deus. Aí você não sai do lugar. Você não sai. Assim era o povo de Israel. 40 anos, uma viagem de 40 dias durou 40 anos. 40 anos é uma vida. 40 dias, 1 mês e 10 dias. 40 anos vai dar quantos meses? E quantos dias? Então, se nós estamos andando de roda na nossa vida e parece que a engrenagem não está girando certo, é porque nós pegamos direção errada. Nós pegamos um rumo errado. Nós não, porque Deus falou, Moisés, você vai fazer do jeito que eu te mandar. A planta, você vai fazer do jeito que eu vou te mostrar, vou te dar a planta, você vai ver a planta e você vai fazer do jeito que está lá. Aí hoje não, hoje Deus manda o crente fazer de um jeito e ele faz do outro. Ele acha que é melhor que é Deus, irmão. Ele acha que é o sabidão. Nós não podemos atravessar na frente de Deus. Veja bem, Israel mudava constantemente através do deserto. É muito importante pensar no porquê dessas mudanças. Êxodo 16 e 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Irmãos, veja bem, é muito importante pensar por que dessas mudanças. Por quê? Comeram os filhos de Israel maná quantos anos? 40 anos. De onde vinha o maná? Da onde vinha o maná? Eles estavam na onde? O que tem no deserto? Areia. Vento. Tempestade de areia. Você imagina bem para você ver. Não tem uma padaria. Não tem um supermercado. Não tem uma árvore. Não tem uma mina d'água. E eles foram para lá. E quem guiava eles? Deus. Irmão, não tinha uma farmácia, não tinha uma drogaria, não tinha um UPA. Não tinha uma loja para comprar sapato. Não tinha uma loja para comprar roupa. E como que eles iam confeccionar roupa? Sapato não envelhecia, a roupa também não envelhecia. Você pensa bem, no deserto, irmão, a gente tem hora que está
Tem hora que a barriga aperta, você vira um carreirão para casa. Se bestar, você até bate o carro. Sai da frente quem tiver. Agora você imagina lá no deserto. Não tem uma válvula, não tinha válvula hidra, não tinha caixinha. Hã? Não tinha mato, não tinha papel. Tudo isso por causa do quê? Desobediência. Tem hora que nós passa pelo deserto, sabe por causa de quê? Desobediência. Você imagina? Não tem um capim, não tem um passarinho. Misericórdia, irmão. Já parou para pensar isso? Às vezes a gente lê, mas a gente não pensa. Se a gente for pensar, gente, não tinha banheiro. Hoje, vai trabalhar no asfalto, já tem um banheiro químico. É obrigado. Irmão, e como que eles arrumavam fio? Como é que... Só Deus. Porque aqui um monte de menino junto. O negócio é complicado. Até Deus civilizar o povo, formar o povo. Por isso que veio as leis depois. Né? Veio a lei da mulher, sobre a mulher no seu período menstrual, veio tudo lá na lei. Porque lá no deserto estava difícil. Então, eles comeram até, aí fala, 40 anos, até que entraram na onde? Em terra habitada. Ele chegou no lugar que já tinha gente, e provavelmente já tinha o quê? A árvore, já tinha água, já tinha tudo. E era uma coisa, irmã Rita, de 40 dias, aproximadamente. Você tem coragem de falar para você mesmo? Eu mesmo atraso as minhas bênçãos. É ou não é? Somos nós, irmão. Não é Deus, do lado de Deus nunca atrasa. Nós que somos culpados. E o povo de Israel estava culpando quem? Deus e Moisés. Você trouxe nós aqui para morrer, né? Irmão, o povo comia. Eles não estavam trabalhando, não estavam fazendo tijolo, não estavam fazendo nada. Fazer o que no deserto? Não tem serviço. Só comendo e bebendo, ainda achando ruim. Reclamando. Moisés, acabou a água. Deus vai. Rocha no deserto? Mas aquela rocha era quem? Cristo. Irmão, nós não conhecemos nenhuma unha do mistério de Deus. Conhecemos não. Ixi, se Deus colocar nós no mundo espiritual, no mundo invisível, nós vamos ficar louquinhos, de tanta maravilha que tem. Mas por que não tem, nós não vê, pastor? Porque nós não paga o preço. Não quer ter mais intimidade com Deus. Nós estamos tendo mais intimidade com o celular, televisão, do que com Deus. Mais intimidade. É igual o casal. O marido não tem muita intimidade com a esposa, não tem carinho com a esposa. Lava o carro 3 vezes por semana, amacia o carro, cera o carro, passa o carro. A mulher olhando. Queria que você que é carro. Para receber o carinho que está recebendo. Assim é Deus. Ele olha para mim, para você, na cara. Quantas vezes, meu filho, a minha palavra estava na tua mão, você lia. Pegava a Bíblia de papel, lia. Igual hoje não. Hoje você escuta o barulho.
Será quem que é? A curiosidade. Vamos lá. A fixação do acampamento traria vários problemas entre eles. O acúmulo de lixo e excreto passaria a ser grande problema. Vai para você ver. O acúmulo de lixo e o excreto, que é o lado, né, das necessidades que as pessoas têm. E você está pensando que eram 200 pessoas igual nós aqui? Os que saíram do Egito, vocês sabem quantos? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que daria um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Pensou isso? Um mundão de gente no deserto, sem água, sem nada, sem banheiro, sem nada. Que coisa. E hoje nós reclamamos de tudo, irmão. Tem tudo dentro de casa. Tem banheiro dentro de casa, tem água dentro de casa, tem luz dentro de casa, era tudo escuro. Chegava de noite no deserto, é frio, é gelado. Por que Deus pôs uma nuvem durante o dia, cobrindo eles, e uma coluna de fogo à noite? Para aquecer, porque de dia o deserto é quente, de 50 graus para lá. À noite, 0. Aí Deus, estou no meio de vocês, estou aquecendo vocês de noite e refrescando vocês de dia. E eles estão achando ruim, irmão Rosenir? Eles estão achando ruim. Nós é desse jeito, irmão. Você sabia que nós somos desse jeito? Por quê? Você levanta cedo, o que você faz? Cafezinho com pão, manteiga, requeijão. 10 horas, 11 horas, o que você faz? Um arrozinho, um bifinho, um ovinho, uma abobrinha, um chuchuzinho. 2 horas. Um cafezinho de novo. 5 horas. Você chega do serviço, tem um cafezinho aí? Cafezinho. Depois tem aqueles que jantam. 6 horas da tarde. E depois tem aqueles que jantam de noite. Você já notou? Nós temos tudo. Eles não tinham chuveiro para tomar banho. E não reclamavam. Hoje nós temos tudo, irmão. E ainda tem gente que não quer tomar banho. Vai entender um negócio desse? Ai, tá frio. Liga o chuveiro e fica lá de fora. Aí moe a cabeça. Ei, banhozinho bom. Tomou nada. Tava boa? Tava, ó. Mas só molhou o pelo. Eu conheci pessoas assim. Entrava no banheiro e ficava uns 5 minutos com o chuveiro ligado. Molhava a cabeça. Saía. Oh, Jesus amado. Nós temos tudo nas mãos, irmão. Temos tudo. Falta nada. Não falta nada. Não falta nada. Para nós encerrar. O povo, o acúmulo de lixo, excreto, passaria a ser de grande problema. A necessidade de existência de um local externo para enterrar os mortos. Porque morria gente. E aí? Foi na onde que Deus viu a necessidade do quê? De fazer o tabernáculo depois. Para habitar no meio deles. Aí fala, o povo tornaria sedentário devido à adaptação humana no local e perderia o interesse na conquista de uma nova terra prometida. Ocorreria lentamente o distanciamento de Deus e uma independência do povo como formação de uma nação no deserto. Aí Deus, porque senão eles iam ficar só lá. É igual hoje. Hoje nós temos várias tribos nômades, que fala, né? Cigano, né? Tem muitos
Irmão, são vários grupos indígenas, né? Línguas. Parece que eu ouvi falar negócio de mais de 5.000 línguas diferentes, fora dialetos. Você pode ver que dentro do Brasil mesmo tem uma diferença. Dentro do Brasil tem uma diferença, não tem? O mineiro fala o quê? Uai! E quem fala? Oxente! Então, cada região não tem. Você imagina bem. Já se fazia constante mudança, a fim de que se preservasse o espírito da saída do Egito. E eu encerro aqui, irmãos, depois nós vamos falar sobre a instrução, aí nós vamos entrar nas figuras que o santuário, que o tabernáculo tinha, que representava Cristo, amém? Que Deus possa abençoar, né, a vida de cada um dos irmãos. Se tivesse jeito, eu ia jogar